E hoje o Ponto Extra veio até o setor militar urbano para falar sobre um esporte que não é tão difundido em nossa sociedade, o polo. E agora nós vamos bater um papo aqui com o Fábio, que é vice-presidente da Federação Brasiliense de Polo. Fábio, como que se deu a prática aqui em Brasília? Como que começou essa história do polo? O que a federação tem feito para poder divulgar ainda mais o polo dentro do Distrito Federal e no entorno? A Federação Brasiliense de Polo foi criada há aproximadamente 10 anos atrás, no intuito de divulgar o esporte, divulgar as regras e fomentar a prática do esporte em Brasília. Uma pessoa para iniciar na prática do polo hoje, né? Qual é o investimento mínimo que ele tem que fazer? Como é que a federação pode auxiliar a pessoa a se interessar por esse esporte, conhecer esse esporte? A gente viu que tem algumas regras, que tem algumas coisas que à primeira vista é um pouquinho complicado, pode assustar um pouco, mas a prática em si, né? O fato da pessoa conseguir vir jogar, interagir com o esporte. Como é que a pessoa pode dar esse pontapé inicial? Olha, a federação, como são poucos praticantes de polo em Brasília e também no Brasil, a gente consegue fomentar isso. Uma pessoa interessar, vir assistir os jogos, eu gostei, a gente consegue emprestar alguns cavalos para a pessoa começar a taquear, começar a gostar, assistir vídeos, falar sobre regras. Então lá no link da federação a gente tem tudo isso. E a prática do esporte, ela concentra em cavalos, né? A pessoa tem que ter uns 6 cavalos para realmente poder praticar. O esporte são a 6 tempos, né? E um taco, capacete, toda a parte de segurança que o jogador precisa ter. Eu vi aqui também na questão do placar que tem uma questão de pontuação um pouco diferente, né? Você tem uma pontuação geral e você tem uma pontuação que é feita através da classificação do ponto que cada jogador tem na prática do esporte, né? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Como é que funciona essas pontuações? Seguinte, o jogo de polo, basicamente, ele é muito parecido com o golfe. Então, cada jogador ele tem uma nota. E para nós, jogadores, existe chama-se handicap. Então, cada jogador ele é handicapado anualmente. É dada uma nota. E durante essa nota, por exemplo, os torneios eles são classificados em handicaps. Então, um torneio de 10 gols, a somatória dos 4 jogadores tem que dar 10 gols. Então eu tenho um jogador de 2, um jogador de 2, um jogador de 2, das 6 eu preciso de um jogador de 4. Então é a somatória dos dois. Por isso que lá no placar existe o aberto, que aí a modalidade aberta não tem handicap. Então se um time tem 10, o outro tem 11, começa 0-0. Na modalidade handicap, se um time tem 11, outro time tem 10, um time já começa ganhando de 1-0 para poder equilibrar. Ou seja, então o time que tem o menor handicap, ele começa já de 1-0 para poder igualar o jogo e assim ter um equilíbrio da partida. Isso mesmo. Então, isso na modalidade handicap. Então, os torneios, normalmente em Brasília, eles são classificados em aberto, que independente, um time tem 14, outro tem 12, o placar vai começar 0-0. E na modalidade handicap, há a equalização dos handicaps. Então, se um time tem 14, outro tem 12, um time começa ganhando de 2-0 para poder ter o equilíbrio na partida. Você também é jogador de competições em São Paulo, que a gente ficou sabendo, inclusive é um dos melhores jogadores aqui do Distrito Federal. Como é que você procede, morando em Brasília, para poder participar dessas competições em São Paulo, desses torneios lá? A ida a São Paulo ela é importante para a gente poder melhorar a prática, melhorar a velocidade dos jogos em Brasília. E eu tenho ido a São Paulo aproximadamente todo ano. Tenho participado realmente de campeonatos lá no interior de São Paulo, em Orlândia, em Indaiatuba, onde é lá na Helvécia, nos campeonatos brasileiros.
nesse final de semana realmente está acontecendo a final do Campeonato Brasileiro de Polo em Brasília, no Brasil, né, lá na Elvésia. E também divulgar também que nós fomos esse ano campeões mundiais de polo na neve. Entendeu? O Brasil é campeão mundial de polo na neve, foi lá na China. E divulgar também que o Brasil é tricampeão mundial de polo. Isso aí é algumas coisas, informações de primeira mão que a gente não estava tendo, não sabia desse conhecimento, dessa prática. O que a gente vê então que vai muito mais de cada jogador, vai muito mais do amor ao esporte, do que às vezes até de incentivo de empresas patrocinando a prática desse esporte. Precisamos realmente de apoio de empresas, apoio da mídia. Agradecer vocês que estão aqui incentivando o polo, para a gente poder realmente divulgar isso a nível Brasil. E o que a federação tem feito junto ao governo do Distrito Federal? Você já teve uma conversa inicial para poder às vezes criar ou possibilitar a criação de campos voltados para o polo, para a prática do polo, para que pessoas tenham maior conhecimento do polo e assim difunda ainda mais esse esporte? O nosso presidente da federação, Cornel Fantini, ele tem feito um trabalho importantíssimo, já é a nossa segunda gestão, nós estamos no segundo ano da segunda gestão, e fomentando isso, tanto a nível do Ministério do Esporte, tá, como a nível da Secretaria de Esporte do Distrito Federal. E o que a gente espera realmente um apoio de todos, né? Tanto da área do Ministério do Esporte, como também da Secretaria de Esporte do Distrito Federal, para que também nos apoie, como apoio outras federações, do judô, do vôlei, tudo, que realmente tem um subsídio de um espaço, de um campo e tudo, para a gente poder estar realmente fazendo um campo aí da federação futuramente. Então fica aí o apelo da federação para os nossos políticos, nossos governantes, de ajudar a difundir esse esporte, né, que é um esporte extremamente interessante. A gente teve a oportunidade hoje de conhecer um pouquinho sobre ele. Então fica aí o apelo da federação, dos amantes do polo, para que o governo olhe um pouquinho com mais carinho para esse esporte também. Marco, como é que é esse interesse, como que despertou esse interesse seu pela prática do polo? Bom, comecei a jogar já na Academia Militar das Agulhas Negras, né, como cadete, e fui para um quartel no Mato Grosso do Sul que existia esse esporte. Dali para cá, já há 30 anos, vim participando todos os anos, durante esses 30 anos, do jogo de polo, que é um jogo totalmente diferente de qualquer outro que você possa pensar. Marco, um esporte familiar? Um esporte que a família interage? Com certeza. Aqui está minha esposa, minha filha, está a minha cadela. Pô, é um congraçamento sempre, tanto nos torneios como nos finais de semana, onde nós fazemos a nossa prática, nosso treinamento do final de semana. Agora vamos bater um papo com a Verônica, que é uma das duas mulheres que está participando da Copa Polpex de polo. Verônica, como é que surgiu esse incentivo, essa sua atração pelo polo? Acho que do útero, porque o meu pai é militar do Exército e joga polo. Meu avô também era militar do Exército e montava cavalo, e aí isso foi passando de geração em geração. Mas, a princípio, eu comecei o polo no final de 2010. Até então, eu só fazia outras modalidades, salto, CCE e agora, principalmente, o adestramento, que é onde eu faço parte da equipe do Exército. E o polo, a partir de 2010, porque nós tínhamos outras mulheres aqui, esposas e filhas de militar, que começaram a se juntar para taquear, e aí foi fazendo um grupo grande, e aí eu acabei me introduzindo no grupo e começando a jogar devagarzinho. Antes era só mais taqueio do que jogo praticamente, até a gente conseguir
começar a se entrosar com os homens para nos treinos de final de semana jogar também com eles. Nós já tivemos aqui três torneios femininos, exclusivamente de mulheres, mas estamos procurando aumentar. Já tivemos mais mulheres jogando, às vezes por circunstâncias, até por serem esposas e filhas de militar, na transferência, sai de Brasília, vai para outro lugar, aí às vezes o número de mulheres diminui um pouco. Mas hoje a gente está, eu e a minha irmã, jogando aqui. Bacana. A Verônica e irmã participando aqui da Copa. E o seu filho também, né? O Felipe também já está jogando, inclusive está jogando nesse exato momento. Então a gente vê que é uma questão muito familiar. Só que a grande questão é o seguinte, pelo que eu vi você jogando, você joga de igual para igual, sem medo, chega ali, dá um esbarrãozinho nos homens para tirar eles da jogada. Isso é normal? É normal, assim, a intenção é justamente essa, é cada vez jogar o mais próximo da forma como eles jogam, né? Porque é um jogo áspero, é um jogo corrido, é um jogo que envolve força, envolve certo perigo e, assim, existe a facilidade da equitação já fazer parte da minha vida desde muito pequenininha. Então, é o que a gente fala, a parte mais difícil, que é o cavalo, se torna a mais fácil, vamos dizer assim. A gente para de se preocupar um pouco com o cavalo e se preocupar mais com o jogo. Então acaba ficando um pouco mais fácil pelo background já da equitação. Então, se você está interessado em conhecer um pouco mais sobre o polo e praticar esse esporte magnífico, procure a Federação Brasiliense de Polo e faça parte dessa família também. Somos Esportes, somos você.